Vamos abrir a palavra de Deus, estudo da palavra, Romanos capítulo 9. O apóstolo São Paulo escrevendo, doutrinando a igreja, e no capítulo 9 de Romanos, ele responde aos críticos da soberania de Deus. Já tinha arminiano lá naquela época, e Paulo estava, não tinha, mas já tinha o pensamento que diminui a soberania de Deus. E Paulo vai responder a estes questionamentos e dedicar um capítulo para isso. Olha, eu quero dizer que nós somos uma igreja light. Nós temos um posicionamento, nós temos uma doutrina que parte do altar, nós cremos na soberania de Deus, nós cremos na predestinação. Está aqui a palavra predestinação diversas vezes na Bíblia, isso você não pode negar. Agora, existem compreensões um pouco diferentes, respeitamos, não vai deixar de levar para o céu ou para o inferno. Agora, se você chegar aqui e dizer que você vai orar para Maria, aí você está excluído do hall de membros da igreja, porque oração é só para Jesus. Se você disser que São Pedro vai te salvar, você está excluído do hall de membros da igreja, que salvação só em Cristo Jesus, nosso Senhor. Mas se você disser que é arminiana, tá bom, irmão. Se você acha que a tua salvação está garantida na tua fidelidade, na tua postura, se é você que garante isso, eu prefiro pensar como Paulo diz, assim, olha, o crente é eternamente seguro, porque Deus é eternamente fiel. A minha confiança não está em mim, está na graça do Senhor. Nós vamos entender isso com um pouco mais de profundidade. Deus fiel em todo o tempo. Romanos capítulo 9, versículo 6 a 13, vamos fazer essa leitura. Diz a palavra de Deus, o texto lá em cima nos ajuda a entender um pouco que a rejeição de Israel não é incompatível com as promessas de Deus. Ou seja, o fato de Israel está agora debaixo de rejeição, debaixo de disciplina, isso não é incompatível com a promessa de Deus, que sempre foi tirá-lo do Egito e levá-lo para uma terra prometida. Parece que é inconsistente, não é. Nós vamos entender. Depois você veja lá embaixo, a rejeição de Israel não é incompatível com a justiça de Deus. E aí depois vai falar da soberania de Deus. Versículo 6. E não pensemos que a palavra de Deus haja falhado, porque nem todos, olha aí, porque nem todos os de Israel são de fato israelitas. Nem por serem descendentes de Abraão, são todos seus filhos, mas em Isaque será chamada a tua descendência. Abraão teve 2 filhos, Isaque e Ismael. A promessa estava com Isaque, não com Ismael. Estes filhos de Deus não são propriamente os da carne. Olha agora a explicação de Paulo. Não são propriamente os da carne, esses da descendência de Isaque, não são propriamente da carne, mas devem ser considerados como descendência os filhos da promessa. Porque a palavra da promessa é esta: por esse tempo virei, Sara terá um filho. E não ela somente, mas também Rebeca, ao conceber de um só, Isaque nosso pai. E ainda não eram gêmeos nascidos, nem tinham praticado o bem ou o mal, para que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse, não por obras, mas por aquele que chama. Já fora dito a ela: o mais velho será servo do mais moço. Como está escrito: amei a Jacó, porém me aborreci de Esaú. Tinha nem saído da barriga e Deus já tinha planos ali determinados. Antes que saísse da madre, já era meu.
Onde é que está o livre-arbítrio aí? Onde é que está a decisão do homem aí? Eu não vejo. Onde é que estava a decisão de Paulo, quando estava a caminho de Damasco, e simplesmente Jesus apareceu, caiu, falou: você é meu servo, você vai pregar, você vai evangelizar, e ainda por cima vai ficar 3 dias cego para aprender o quanto importa sofrer pelo meu nome. Onde é que está a decisão de Paulo? Não está. Vamos orar a Deus, vamos entender o que Deus quer falar com a sua igreja. Que haja paz e traga segurança para a tua vida espiritual. Pai amado e bendito, Senhor Deus eterno e vivo e verdadeiro, estamos diante da tua palavra, o texto sagrado exposto aos nossos olhos, ouvidos e corações. Ó Deus, pedimos graça e entendimento para que nossos olhos sejam iluminados por Deus, para que possamos compreender a razão da nossa esperança, as certezas da nossa fé, para que possamos aprender a basilar a nossa fé e a nossa esperança em Deus soberano e não no homem. Que possamos reconhecer, ó Deus, de que aqui estamos pela tua graça. Ó Deus, todo arminiano, quando ora, ele vira um calvinista, porque ele diz: Deus, obrigado, porque o Senhor começou uma obra na minha vida. Pai, esse é um texto extremamente debatido. São séculos e séculos de debates. Temos consciência das nossas limitações, inclusive de tempo, mas nós temos certeza absoluta da tua graça e da tua iluminação de olhos, e que ao fim desta mensagem voltaremos para os nossos lares seguros, firmes e sobre a rocha da palavra de Deus, prontos para viver uma vida, mais prontos para viver uma vida equipada nesta luta da vida, Pai. No meio dos dardos, problemas espirituais que o mundo enfrenta, nós queremos estar absolutamente revestidos da tua armadura, segurança na vida, para que Satanás jamais alcance vantagem sobre nós com mentiras e dardos em nossas mentes e corações. Por isso, em Atos, a igreja tinha paz, porque tinha doutrina, porque tinha conhecimento. Em nome de Jesus, e o povo de Deus diga amém e amém. Louvado seja o nome do Senhor. Obrigado, pastora, irmão Davi, irmão Alcir, obrigado, louvado seja Deus. Igreja querida, família amada, povo de Deus, santos, ministros de uma nova aliança, dispenseiros dos mistérios que estiveram ocultos, e na linguagem de Pedro, propriedade exclusiva de Deus. Oi, diga um aleluias aí, amado. Aleluia. Amados, o nosso Deus soberano tomou, escolheu, elegeu o povo de Israel no início da história da revelação, uma vez que a revelação de Deus é progressiva. Deus vem se revelando mais e mais ao longo da história. Então o propósito de Deus sempre foi alcançar todas as nações, todas. O primeiro a ser chamado, Abraão, o pai da fé, qual foi a promessa de Deus? O que Deus disse para ele? Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Pois quando Jonas foi chamado e sabia que Deus tinha um coração perdoador e falou: vai lá para Nínive, e todo mundo tinha ódio daquele povo, e Jonas não queria ir, por quê? Porque sabia que Deus queria perdoar aquele povo, e ele não queria. Então ele foi lá e fez o pior trabalho de um exegeta, levou uma mensagem totalmente de condenação e cajado, só que o tiro saiu ao contrário, porque aquela mensagem quebrou o coração daquele povo e a cidade toda se converteu. Louvado seja o Senhor. Era Deus alcançando povos. Mas Deus começou esse trabalho de revelação aos povos progressivamente, chamando Israel, chamando o povo de Israel, no crescente, chamado crescente fértil, como um modelo piloto
da sua obra, do seu agir na vida de um povo. Deus deu as suas leis, Deus revelou a sua vontade, deu o chamado decálogo, os 10 mandamentos. Depois foi revelando e trazendo leis civis, leis de culto, leis de propriedade, leis cerimoniais, e foi constituindo um povo, uma nação, revelando a sua vontade e conduzindo este povo em direção às suas promessas. Deus disse para aquele povo: eu tenho uma terra para vocês, uma terra que mana leite e mel, e essa terra será dada a vocês e a vossos filhos por todas as gerações. Veja o que o livro de Deuteronômio, capítulo 7, versículos 5 a 9, diz a palavra bendita: porém, assim lhes falareis: derribareis os seus altares, quebrareis as suas colunas, cortareis os seus postes ídolos e queimareis as suas imagens de escultura. Versículo 6: porque tu és povo santo ao Senhor, teu Deus, o Senhor teu Deus te escolheu, olha lá, para que lhe fosses o seu povo próprio, de todos os povos que há sobre a terra. Você vê? Havia um monte de povo, e Deus disse: não, eu quero esse povo, esse é o meu povo, povo santo, povo próprio. Aí ele diz, não, volta lá ao versículo 6, povo próprio, porque tu és povo santo do Senhor, dá a todos os povos sobre a terra. Versículo 7, não vos teve o Senhor afeição, nem vos escolheu, porque fosseis mais numerosos do que qualquer povo, pois eres o menor de todos os povos. Mas porque o Senhor vos amava, e para guardar o juramento que fizera a vossos pais, o Senhor vos tirou com mão poderosa e vos resgatou da casa da servidão, vos resgatou do poder de Faraó, vos resgatou do rei do Egito. Louvado seja o nome do Senhor. Saberás, pois, que o Senhor teu Deus é Deus. És o Deus fiel, que guarda a aliança e a misericórdia até 1000 gerações, aos que o amam, olha isso, guarda esse finalzinho, e cumprem os seus mandamentos, beleza? Guarda isso, porque você vai entender que a única coisa que esse povo não fez foi guardar os mandamentos, mas Deus continua com a sua graça sobre nós, e nós não somos melhores do que eles. Será que alguém aqui é melhor do que o povo judeu? Ninguém. Nós somos tão pecadores quanto eles. Mas diz que Deus escolheu o povo, não porque ele era maior, não porque ele era o mais poderoso, não porque ele era o bambambam, mas era o contrário, era o menor de todos os povos, era o menor. Então, amado, Deus começa nesse relacionamento de revelação progressiva a mostrar para as nações, a mostrar para os seus filhos, a mostrar para ficar-se registrado que é Ele que faz todas as coisas. Ele pegou o menor povo, o mais, você sabe, pequeno, o menor, aquele que não tinha condições, e diz assim: eu vou mostrar para o mundo a minha glória, eu sou único, sou soberano, eu sou Deus sobre todas as coisas. E é assim que Ele opera em nossa vida. Ele pega gente pequena, Ele pega gente que não é, para envergonhar os que acham que são. Ele pega os fracos para envergonhar os fortes. Ele continua agindo da mesma maneira. Ele pega alguém que está limitado, alguém que está doente, alguém que está acamado, alguém que está com condenações médicas sobre a sua vida, e para dizer assim: o coração do homem pode fazer planos, mas eu continuo soberano. A resposta certa vem dos lábios do Senhor. Olha, Ele é o Deus da tua vida, amado. Aleluia. Então, em seu plano de soberania, em seu plano poderoso, Ele vai se mostrando, Ele vai se revelando para o seu povo, Ele vai se abrindo, rasgando o coração e mostrando para o seu povo o Deus soberano que Ele é. Contudo, irmãos queridos, a história nos mostra que Israel, por não ter guardado os mandamentos, você viu lá o finalzinho, os que guardam os meus mandamentos, Israel não guardou, amado, era impossível você cumprir todos os mandamentos. Você tropeçava em um, se tornava culpado de todos. Então, porque não guardou e costumeiramente levantava os postes ídolos e adoravam os deuses
cananeus, adoravam os deuses dos outros povos. Esse foi um dos grandes erros do grande sábio Salomão. O grande rei, o grande Salomão, cujo império atravessou fronteiras, e teve lá uma grande glória maior do que todos os tempos, se envolveu com diversas mulheres de outras nações e se envolveu com seus deuses. Então essa é a história do povo de Deus que, ao não ter guardado, enfrentou cativeiros. 700 e poucos, chegou lá o cativeiro assírio, e o povo do norte, as 10 tribos do norte foram dispersas, e ninguém mais depois soube o destino dessa gente. Uma parte delas possivelmente desceu para o sul, mas a maior parte se perdeu. 200 anos depois, 586, Babilônia foi o destino do povo judeu, e a partir dali é conhecido como povo judeu. Por quê? Porque no sul era a tribo de Judá. Então os restantes de Judá, conhecido agora como judeus, foram levados para a Babilônia, porque não guardaram a palavra, não guardaram a repreensão dos profetas. Então o povo foi oprimido pelos romanos, chegando já no Novo Testamento. Jerusalém foi destruída, e o povo novamente foi disperso. Irmãos, somente 1948 anos depois do povo ser disperso e Jerusalém destruída, é que novamente o povo de Israel volta à sua terra, e tem lá a assinatura de um brasileiro, Oswaldo Aranha, presidindo aquela casa, determinando a constituição do Estado de Israel, e o povo de Israel, dono daquela terra, volta para a sua terra. Louvado seja o nome do Senhor. E muita gente não sabe, mas desde 48, muitos judeus têm se convertido a Jesus. Muitos judeus têm reconhecido que Jesus Cristo, Yeshua HaMashiach, é o Messias prometido pelos profetas. Se você se conhece algum judeu, algum amigo, tem algum judeu amigo seu, você pega o texto de Isaías 53 e tira lá a referência de Isaías. Não diz que é Isaías, pede para ele ler. Pede para ele ler e diz, de qual livro é isso daqui? Se ele não conhecer muito bem a Tanar, ele vai dizer, olha, isso aí é um livro da Bíblia de vocês, o Novo Testamento. Porque naquele texto só falta escrever Jesus, irmãos. Só falta escrever Jesus. E muitos hoje têm dito, Jesus Cristo é o Senhor. Louvado seja o nome de Deus. Jesus Cristo é o Senhor. Então, a pergunta que fica aqui do texto que Paulo faz, as promessas de Deus falharam? Essas promessas lá de Deuteronômio, a terra que manda leite e mel, a terra prometida, o povo da aliança, falharam? Depois de um cativeiro assírio, cativeiro babilônico, a opressão do povo romano, a morte dos romanos, dos judeus em Massada, numa revolta que houve, acabaram-se as promessas. Nós tivemos na nossa história mais recente um genocida que matou mais de 6 milhões de judeus. Para onde foram as promessas? Será que essas promessas falharam? E Paulo responde enfaticamente, não, de modo nenhum. As promessas de Deus não falharam. Deus é soberano e está no controle da história. Amado, você pode estar vivendo períodos difíceis na tua vida. Você pode estar vivendo aí um tipo de cativeiro, uma limitação financeira, uma limitação física, uma questão de saúde. Alguém que está ouvindo a mensagem e está agora num leito de hospital e não consegue se levantar da cama. Alguém que não consegue ir ao banheiro sozinho. Alguém que está enfrentando lutas terríveis e parece que a vida acabou. Olha, eu vou lhe dizer uma coisa, amado, a mão da graça, misericórdia, soberania de Deus e as suas promessas não falharam. Deus vai fazer com que tudo coopere para o bem da tua vida, amado. Você vai conhecer mais a graça de Deus. Aleluia! Você vai conhecer mais a graça de Deus. Você vai conhecer com mais profundidade o amor do Senhor. Paulo diz lá em Romanos 5, que no meio ele diz, justificados temos paz com Deus, não é isso?
Temos paz, diga eu tenho paz com Deus, louvado seja. A sensação que nos dá imediata religiosa, qual que é? Opa, eu tenho paz com Deus, então eu tenho paz em toda a vida. Tudo terá paz na minha vida. Engano! Isso é pastor coach que não conhece Bíblia que joga na tua cabeça. E depois querem obrigar os pastores de verdade a dizer essas baboseiras no altar. Logo depois que Paulo diz isso, justificado temos paz com Deus, olha lá o versículo 2 e 3. Tem tribulação, tem perseguição, tem problema. Mas Paulo também diz que no meio dessa tribulação, desse problema, é uma crescente, ele diz, Deus derrama o seu amor sobre nossos corações. E não existe confusão na nossa mente, diga glória a Deus por isso. Amado, no meio das lutas, vai lá um amor de Deus derramado na tua vida. No meio dessas aflições, amado, você vai conhecer, receba meu irmão, receba minha irmã, com profundidade o conhecimento do amor e da graça, do Deus que te sustenta, do Deus que te livra, do Deus que te salva, para a glória e o louvor do seu nome precioso. Bom, Júnior, vê se o irmão Alci está bem. Você está preocupado com ele? Acho que ele saiu. Vê se ele está bem. Aconteceu alguma coisa? Ai, irmão, eu recebo. Diga aí para o teu irmão que está do seu lado. Diga, meu irmão, eu declaro vitória na tua vida. Declaro graça na tua vida. Declaro o poder de Deus na tua vida. Olha que tu és um abençoado em Cristo Jesus. No meio das lutas, no meio dos sofrimentos, no meio dos problemas, o amor de Deus é derramado na tua vida. O amor de Deus é derramado no teu coração. Amado, as promessas de Deus nunca falham. Agora Paulo, para tratar de tudo isso, ele então trata do problema da incredulidade de Israel, que no passado desfrutou das bênçãos da aliança. Israel que viu Deus abrir o mar vermelho, que viu Deus enviar codornizes, que foi livre, Deus enviando 10 pragas contra o Egito, e como lá em Deuteronômio nós lemos, tirou-os do poder de Faraó, do rei do Egito. Com mão poderosa Deus operou na vida do seu povo. Esse povo que desfrutou de tamanha glória, esse povo que desfrutou de tamanhas vitórias, se mostrou posteriormente incrédulo. Irmãos, na história do ministério, da minha vida ministerial, eu posso lhes afirmar que muita gente virou as costas para a obra de Deus e para as obras do Senhor nos momentos que tiveram vitória. Nos momentos que abriram-se grandes portas para a vida deles. Quando estavam debaixo de luta, debaixo de problema, 40 minutos no gabinete, todos os cultos, 50 minutos de gabinete na igreja. Obrigado, amado. Problema, ligar tudo aí, pastor, pastor. Veio o milagre, a porta abriu, veio a bênção, tchau, pastor, estou indo embora. Aí a gente cruza com o irmão, está vindo lá na orla de Copacabana, o irmão, lá o pastor, aí atravessa para o outro lado, porque está com vergonha do pastor. Não, tem que ficar com vergonha de mim não, amado. Deus conhece todas as coisas. Então, está bem, meu amado, louvado seja o Senhor. Então, amados irmãos, nós precisamos de entender. Eu vi o testemunho de uma senhora que ela era muito, sabe, aquela pessoa, entre aspas, ungida, aquela pessoa, sabe, tem uma vida de oração tremenda, todo mundo ligava, procurava, ora por mim e tudo mais. Teve um momento na vida que ela prosperou bastante. Prosperou, ganhou muito dinheiro. A unção foi embora. Por que a unção foi embora? Porque ela não soube lidar com a prosperidade, não soube lidar com a vitória, não soube lidar com as bênçãos que vieram, deixou de orar, deixou de buscar, deixou de depender do Senhor, deixou de ter uma vida de oração, desviou a atenção. Então, amado, eu vou lhe dizer uma coisa, às vezes, a melhor coisa que Deus faz por você é deixar você na prova. Às vezes a melhor coisa que Deus faz por nós é permitir que continuemos passando pela prova. Porque no momento da prova, a ovelha tem o coração amolecido. Ele, Senhor, ele busca, e ele ora, e ele pede ao Pai graça e misericórdia. Paulo orou, Deus, esse espinho aqui está me incomodando, tira esse espinho de mim. E qual foi a resposta graciosa, linda, maravilhosa de Deus, com 3 letrinhas? Não.
Não vou tirar. A minha graça te basta. E aí Paulo responde imediatamente: ó Deus de boa vontade, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo, porque quando eu sou fraco, então é que eu sou forte. Aquele homem pegou limões e fez uma limonada. Ele aprendeu, amado, que no momento da luta, Deus também te dá grandes vitórias na sua vida. Há uma tradição bíblica e oral da questão do deserto. No deserto, Deus operou grandes obras na vida do seu povo. Foi no deserto do Sinai que Deus deu as leis, não foi? Louvado seja o Senhor. Foi no deserto que Deus sustentou 40 anos o seu povo com maná, com codornizes, com água que era salgada e virou doce. Foi no deserto que Deus movia coluna de fogo, coluna de fumaça. Foi no deserto que Deus livrou dos inimigos. Estava lá Arão e Ur, junto com Moisés, orando e ganhava vitória. Baixava a mão, perdia. Levantava a mão, ganhava. Baixava a mão, perdia. Amado, nós muitas vezes no deserto aprendemos a ter uma vida com Deus, e Deus te concede grandes livramentos, grande testemunho, grandes vitórias, grande crescimento. Louvado seja o nome do Senhor. Então acontece que o povo, depois de ter vivido tudo isso, permitiu a dureza do coração, a incredulidade. Amada igreja, a incredulidade é inimiga número 1 de quem deseja ter uma vida com Deus. Olha lá em Hebreus capítulo 4, livro de Hebreus, capítulo 4, versículo 1. Bendita a palavra do Senhor. Temamos, portanto, que sendo-nos deixada a promessa de entrar no descanso de Deus, suceda parecer que algum de vós tenha o quê? Falhado. Falhado como? Porque também a nós foram anunciadas as boas novas, como se deu com eles. Mas a palavra que ouviram não lhes aproveitou, visto não ter sido acompanhada pela fé naqueles que a ouviram. Nós, porém, que cremos, o quê? Entramos no descanso. Você crê, ovelhinha amada? Quem é que nesta igreja aqui crê de todo o seu coração, amado? Olha, eu declaro o repouso de Deus na tua vida, amado. Você já está na Canaã em Cristo Jesus. Cristo habita na tua vida, amado. Você é um abençoado, um eleito, um amado de Deus. Versículo 7 diz a palavra do Senhor: de novo determina certo dia, hoje falando agora por Davi, hein? Olha lá o nosso irmão Davi, rei. Muito tempo depois, segundo antes fora declarar: hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Ora, se Josué lhes houvesse dado descanso, não falaria posteriormente a respeito de outro dia. Portanto, resta um repouso para quem? Povo de Deus. Povo de Deus. Eu tenho aqui na minha frente povo de Deus. Pessoas estão pela internet que é povo de Deus. E a palavra está dizendo que por meio da fé, se você está ouvindo a palavra e a palavra está sendo misturada com a fé que Deus transformou e colocou no teu coração, há repouso na tua vida, meu amado. Há graça e misericórdia sobre a tua vida. Creia nisto. Versículo 11 diz a palavra. Agora, olha aí a responsabilidade do cristão. Esforcemo-nos, pois, por entrar naquele descanso, a fim de que ninguém caia segundo o mesmo exemplo de quê? Desobediência. A desobediência foi incredulidade mediante a palavra. Por quê? A palavra de Deus é viva, a palavra de Deus é eficaz, a palavra de Deus é mais cortante que qualquer espada de 2 gumes. A palavra de Deus penetra a ponto de dividir alma e espírito, juntos e medulas. A palavra de Deus é apta para discernir os pensamentos e os propósitos do coração. Quem ama a palavra de Deus neste ministério? Amado, eu amo a palavra de Deus. Eu amo a palavra. Eu amo a exposição da palavra. Eu amo a pregação da palavra. A palavra é a minha vida. E se a palavra é a tua vida, ela vai mover o teu coração. Ela vai mover a tua fé. Ela vai mover a tua vida. É a palavra de Deus a razão da nossa fé em Cristo Jesus. A fé vem pelo ouvir e o ouvir a palavra. Mas Paulo diz que nos últimos dias as pessoas se cercariam de seus pseudos-mestres com coceira nos ouvidos para ouvir os coaches. Você bota um coach para pregar, massagear o ego das pessoas, enche tudo.
Você bota um coach para massagear as 7 regras do coach para encher as pessoas e todo mundo sair sorridente porque é um coach, é um cristão coach. Aí enche. Mas você traz texto bíblico, traz palavra de Deus. Olha não, a palavra de Deus é chata. Olha não, a palavra... A gente tem que ensinar esse pastor da igreja que a palavra de Deus é chata. Amado, a palavra de Deus é viva, é eficaz. E quem ama a palavra de Deus terá a bênção de Deus na sua vida, amado. É a palavra de Deus. Então as bênçãos da aliança, amado, estão sobre aqueles que creem. Como filhos amados, nem todos são filhos de Deus, todos são criatura de Deus. Nós nos tornamos filhos de Deus quando cremos na pessoa de Jesus Cristo. Foi o que João disse no capítulo 1. Então quando você crê nesta palavra, como filho de Deus, és feito um pacote de bênçãos chega na tua vida, amado. Um pacote de bênçãos. Você veja, o Espírito Santo de Deus habita na tua vida. Você quer coisa melhor do que ter o Espírito Santo habitando em você? Amado, o teu corpo é o templo do Espírito Santo. Isso aqui que você está vendo é parede. O templo é a tua vida, amado. É na tua vida e na minha vida que o Espírito Santo habita. Louvado seja o nome do Senhor. É a habitação, ele nos leva à obediência. Nós somos participantes da aliança abraâmica. Isso tem a ver com fé. Amado, uma pessoa que não tem fé na vida, ela não vive. Veja que em termos de aplicação na vida cotidiana, houve um judeu que foi entrevistado, que esteve nos campos de concentração de Auschwitz, e perguntaram o que mantém você vivo. Essa pessoa respondeu: eu tinha esperança que um dia eu ia sair de lá. Eu tinha esperança. Meu amado, que a esperança do Evangelho brote na tua vida nesta manhã. Receba esta palavra, amado. Isto é uma bênção de Deus. Fazemos parte da aliança davídica. O que tem a ver, pastor, a aliança davídica? Tem a ver que a palavra diz que naquele governo, naquele trono, teria sempre alguém assentado. Não haveria falta de alguém para sentar diante daquele trono. Portanto, meu amado, o governo de Deus é real em minha vida e em tua vida, amado. O governo de Deus, foi isso que disse o profeta Isaías. Um menino nasceu, um filho nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, pai da eternidade, príncipe da paz, para que se aumente o seu governo e haja paz sobre aqueles que são governados. Você é governado por Jesus? Se você é, por favor, diga amém, ou diga eu sou. Diga: quem governa a minha vida é Jesus. O Senhor da minha vida é Jesus. Ele é o meu pastor, o meu rei, o meu guarda, aquele que não dormita. Então eu recebo a paz de Cristo na minha vida. Eu recebo, declaro para a tua vida, meu irmão querido, a paz de Cristo para a tua vida. Declara você, amado, declara aí para o teu irmão a paz de Cristo. Se Ele é o governante da tua vida, se Ele é o Senhor da tua vida, se Ele é o pastor da tua alma, creia, meu irmão, fazemos parte da nova aliança. Quando Jesus estendeu aquele cálice, semana que vem nós vamos celebrar esse memorial tremendo, e disse: ao cálice da nova aliança no meu sangue. Ali estava sendo coberta pelo sangue a minha vida e a tua vida também, amado. Você sabe o que isso quer dizer? Quando o mundo espiritual, Satanás, o inferno, os 7 espíritos piores, eles tentam chegar, eles só conseguem alcançar a esta geração perversa. Mas você, que tem o Espírito Santo na tua vida, a Bíblia diz que és propriedade exclusiva de Deus. Olha, maior é quem está em nós do que aquele que está no mundo. Diga amém por isso, amado. Maior é quem está em nós do que aquele que está no mundo. O Filho de Deus, Deus o guarda, e o maligno não lhe toca. Não lhe toca, amado. Satanás não pode invadir o teu corpo, não pode violar o templo do Espírito Santo. Isso tudo, meu amado irmão, é promessa de Deus que não falhou. Paulo falou: as promessas falharam? Não falharam, todas elas se mantiveram. O problema não foram as promessas de Deus, o problema foi a incredulidade de Israel.
Mas como Deus é soberano, Deus estava usando aquela incredulidade para alcançar um povo gentílico. E Deus alcançou a minha vida e a tua vida, amado. E aí Paulo vai dizer: se a queda de Israel promoveu salvação para o mundo, o que será a sua restauração, se não vida dentre os mortos? Então Paulo começa a dizer que a restauração de Israel, haverá vida dentre os mortos. O que isso lembra você? Paulo está falando de escatologia, amado. Nos últimos dias haverá a restauração de Israel, e então estará próximo da vinda de Jesus, e haverá vida dentre os mortos. Haverá ressurreição, amado, de pessoas. Jesus vai voltar. Diga glória a Deus, por favor, ovelha amada. Isso aqui é profundo demais. Isso aqui é o que enche a nosso coração de confiança. É promessa suprema de Deus. É garantia de Deus que não pode voltar atrás. E a grande promessa esperada pelos patriarcas, declarada pelos profetas, anunciada pela boca dos santos homens de Deus, cujo mundo não foi digno que andassem aqui, esta grande promessa da vinda daquele que era chamado de Yeshua HaMashiach, Jesus Cristo de Nazaré, que morreu e ao terceiro dia ressuscitou e derramou o seu Espírito. Sim, amado, esta promessa se cumpre na igreja de Jesus. Todo aquele que crê é selado por Jesus. Gálatas capítulo 2, versículo 20 e 21 diz a palavra: logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, Rios Theos. Olha aí, Deus Pai e Deus Filho, Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Não anulo, agora isso aqui é interessantíssimo. Não anulo a graça de Deus, pois se a justiça é mediante a lei, segue-se que Cristo morreu em vão. Ou seja, Deus permitiu a queda de Israel para promover a salvação do mundo, dando a lei, permitindo a lei. Por quê? Porque exatamente pela tentativa deles guardar a lei, que eles não conseguiam, porque era impossível, houve a queda, houve os cativeiros, mas Deus permitiu isso para haver salvação para os gentios. E agora, na nova aliança, na revelação progressiva, Deus mostra: olha só, não é pela lei, é pela graça. Eu permiti tudo aquilo para que houvesse salvação para vocês, mas não se gloriem, porque muitos de cá agora têm o seu coração endurecido, e agora eu estou voltando também para salvar o meu remanescente. Amado, Deus é simplesmente maravilhoso. Deus é soberano. Então as promessas de Deus no Antigo Testamento foram feitas a Israel. Mas qual Israel? O Israel espiritual. Não necessariamente o Israel como nação. Nem todos os de Israel são israelitas. Foi o texto que nós lemos aqui. Nem todos os descendentes de Abraão são seus filhos, porque em Isaac estará a promessa de Deus. Então, mesmo dentro do povo de Israel, sempre houve a divisão. Para um lado, houve a promessa, e para o outro lado, Ismael. Então, não é a questão de etnia, só porque a pessoa nasceu num povo. Isso não existe. Porque eu sou judeu. Porque eu sou japonês. Não, porque eu sou brasileiro. Não, porque eu sou chinês, meus olhinhos. Então Deus me ama por isso. Não, amado, isso não tem lógica nenhuma. Deus tem um plano com a tua vida pela fé em Cristo Jesus, na pessoa do Senhor Jesus. Então, não era para incluir todo o povo de Israel étnico a promessa de Deus, mas sim o Israel espiritual. Portanto, os verdadeiros filhos de Deus não são aqueles que têm o sangue de Abraão nas suas veias. O verdadeiro filho de Deus é aquele que tem a fé de Abraão no seu coração. Veja o que diz Romanos capítulo 9, versículo 27, está dentro do texto de estudo desta manhã. Diz a palavra do Senhor, versículos 27 a 29. Mas relativamente a Israel, dele clama Isaías, olha o profeta: ainda que o número dos filhos de Israel seja como a areia do mar, o remanescente é que será salvo, porque o Senhor cumprirá a sua palavra sobre a terra cabalmente em breve. Olha aí, amada, a palavra de Deus regendo tudo. Como Isaías já disse: se o Senhor dos exércitos não nos tivesse deixado descendência, ter-nos-íamos tornado como Sodoma
e ter-nos-íamos tornado semelhantes a Gomorra. Amados, se não fosse a mão da graça de Deus a preservar um remanescente no povo de Israel, teria se tornado como Sodoma e Gomorra. Se não fosse a graça de Deus a permanecer sobre nós, povo gentílico, teríamos todos nos tornado como Sodoma e Gomorra. Se não, olha que, se comparar Sodoma e Gomorra com os tempos de hoje, eu não sei quem é pior, mas no meio de toda essa gente, no meio de toda essa galera, Deus tem um remanescente, Deus tem um povo. E por que Deus tem esse povo? Porque é Deus quem está fazendo, amado. Porque o Senhor está cumprindo a sua palavra. Louvado seja o Senhor. Olha, se o Senhor dos exércitos não nos tivesse deixado descendência, se o Senhor dos exércitos não tivesse operado, aberto os corações, feito a obra, então, em sua soberania, Deus derrama misericórdia, olha isso, para aqueles que não a merecem. Misericórdia para aqueles que não a merecem. Para Israel no passado e para o povo gentílico no presente. E em sua soberania, Deus derrama ira sobre aqueles que a merecem, sobre os gentios no passado, quando Israel estava lá, glorioso, ira sobre os gentios no passado e sobre Israel no presente, que todo esse tempo esteve disperso, e somente em 48 voltou, porque Deus tem o remanescente. Então entende, naquele tempo era graça para Israel, ira para os gentios. Hoje, graça para os gentios, ira para Israel. Mas em ambos os povos Deus tem um remanescente. Em ambos os povos Deus tem o fruto da sua obra. E se você é fruto do penoso trabalho de Jesus, se você é fruto do penoso trabalho de sua alma, meu irmão, levanta a tua mão e diga aí, graças a Deus. Obrigado, Jesus. Diga mais, diga assim, eu sou o que sou pela graça de Deus. Pela graça de Deus. Então, ovelhinha, Israel perdeu de vista a fé como estipulação da aliança e transformou a aliança de Deus em legalismo. Portanto, amado, todo aquele que crê é que desfruta das bênçãos da nova aliança. Foi mostrado que pela lei ninguém é justificado. Foi mostrado que pela lei ninguém pode se aprofundar na sua vida com Deus. Foi mostrado que pela lei ninguém consegue guardar todos os mandamentos e desfrutar das promessas de Deus. Deus permitiu tudo aquilo. O povo de Israel passou por cativeiros, Babilônia, Assírio, Império Romano, foi disperso por todo mundo. 10 tribos praticamente sumiram do mapa. Permaneceu lá um grupinho de gente pela misericórdia e graça de Deus. E olha aí, amado, grupinho de gente em termos de número, mas em termos de relevância para o mundo. Se tirasse a relevância do povo judeu para o mundo, muita gente aí que promove o antissemitismo e promove a xenofobia, muita gente hipócrita, deveria de parar de usar e-mail, deveria de parar de usar antibiótico, deveria de parar de usar um tanto de coisa que foi descoberto pelo povo judeu, que tem sido um povo abençoado e abençoador para todas as nações da terra. Portanto, eu vou lhe dizer uma coisa, meu amado, a mão da graça de Deus esteja sobre a tua vida nesta manhã. E quem recebe a mão da graça de Deus, diga amém. Quem está disposto a viver pela fé e a depositar todo o crédito para Deus, diga amém. Oh, glória a Deus. Para a honra e glória do nome do Senhor. Vamos lá ao livro de Gálatas. Gálatas, apóstolo São Paulo escrevendo. Você sabe que Gálatas começou pela fé e depois tentou voltar para a lei, tentou se justificar nas obras da lei. Gálatas capítulo 3, versículo 9, diz a palavra assim, 9 a 11, 13 e 14, de modo que os da fé, não necessariamente da etnia A, B ou C, os da fé são abençoados com o crente Abraão. Todos quantos, pois, são das obras da lei, estão debaixo de quê? Maldição. Porque está escrito, maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei, para praticá-las. E é evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá por fé. Amado, é evidente que nenhuma religião poderá te justificar.
Poderíamos dizer assim, se a religião dada por Deus, que foi a lei, não pôde justificar, imagina as 50 trilhões de religiões que existem no mundo, se poderia. Amado, é pela fé no Filho de Deus em Cristo Jesus. Versículo 13 diz a palavra: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse a quem? Aos gentios. Em quem? Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Então o Espírito que foi prometido pelos profetas Ezequiel, Joel, Jeremias, tiraria o coração de pedra, colocaria o coração de carne, Ele aspergiria o seu Espírito Santo, e o vale de ossos secos ganharia vida. Isso também está falando do remanescente judeu. E você vem lá, Jeremias dizendo: eu vou colocar um coração de carne. Isso está para todos nós, eu recebo em nome de Jesus. Aí vai lá Joel e diz: eu derramarei o meu Espírito. Meu amado, esta promessa se cumpriu na tua vida. O teu corpo é templo do Espírito Santo. E o teu corpo é templo do Espírito Santo. Se cumpriu na tua vida pela graça? Ou foi você que determinou isso? Você é o que é pela graça? Você foi alcançado na lama do mundo pela graça? Foi Deus que começou uma obra na tua vida? Então diga: Deus é soberano. Pai, Tu és soberano na minha vida, Pai. Pai, outra coisa, Pai, que nós aprendemos com a história da nossa vida: nós não queremos ficar no controle da nossa vida, porque nós só fazemos burrada. Nós não queremos ficar no controle da nossa vida. Deus, toma todo o controle da nossa vida e nos conduza, porque se o Senhor estiver no controle da nossa vida, tudo vai bem. Se a tua vida está nas mãos de Jesus, diga glória a Deus, meu amado. Vamos dar uma linda salva de palmas ao Senhor Jesus, porque Ele é digno de recebê-la. Então a misericórdia de Deus é derramada sobre todo aquele que crê no Evangelho do Filho de Deus. Pela fé, a misericórdia e a graça de Deus estão sendo derramadas sobre os gentios, até o alcance da plenitude do número dos gentios no mundo. E de igual forma, esta misericórdia e graça são derramadas sobre o remanescente judeu. Portanto, arrependimento mais fé é igual a misericórdia mais graça. Se há arrependimento e fé no teu coração, haverá graça de Deus e misericórdia sobre a tua vida, amado. Não por meio da religião, não por meio dos méritos. Por isso Deus permitiu toda aquela história do Antigo Testamento, exatamente para mostrar: irmão, se depender de você, você está frito. Se depender de você, meu irmão, o teu caminho vai ser Assíria, Babilônia, Império Romano, disperso pelo mundo. É isso que você quer? Não. Ou você deposita a tua confiança naquele que você louvou? És fiel em todo tempo. No tempo Tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Olha, Deus é bom em todo tempo, amado. Deus é bom em todo tempo. Você lembra lá em Romanos 3 e 4 que diz: você esqueceu que foi a bondade de Deus que te conduziu ao arrependimento? É a bondade de Deus, amado, é a misericórdia. Então a misericórdia de Deus está sobre aqueles que não a merecem. Quem não merece a misericórdia, diga amém. Amém. Eu não mereço, mas por isso é misericórdia, por isso é graça. Então olha lá, Romanos capítulo 9, versículo 14. Aí agora vamos entrar num terreno profundo, irmão. Ajeita aí o número de bar no teu oxigênio, que a gente vai para águas profundas. Olha lá, Romanos capítulo 9, versículo 14 a 18. Que diremos? Então Paulo está respondendo aos críticos da soberania de Deus. A promessa de Deus falhou. Cadê o Deus? Cadê a soberania de Deus? Aí Paulo vai lá e diz: que diremos, pois? Há injustiça da parte de Deus? Justiça de quê? Lembra do versículo anterior: amei a Jacó, me aborreci de Esaú. Eram dois gêmeozinhos lá na barriguinha, amou um e aborreceu do outro.
Que diremos, pois? Há injustiça da parte de Deus? De modo nenhum. Porque ele diz a Moisés: terei misericórdia de quem me aprover ter misericórdia, e compadecer-me-ei de quem me aprover ter compaixão. Assim, pois, não depende de quem quer ou de quem corre, mas de usar Deus a sua misericórdia. Porque a Escritura diz a Faraó: Faraó, para isso mesmo que eu te levantei, cara, para mostrar em ti o meu poder, e para que o mundo todo seja anunciado por toda a terra, para que o meu nome seja anunciado por toda a terra. Logo, tem ele misericórdia de quem quer, e também endurece a quem lhe apraz. Que texto, hein? Amado, bota aí um molhozinho para engolir essa palavra, porque ela está escrita. É bíblico. Então Deus é soberano. Amado, o homem pecador por natureza, ele anda em caminhos escusos, caminhos de morte. Todos nós um dia andamos também. A minha pergunta é, amado, você pega lá alguém que está lá no meio do sambinha, da garrafa, agora em fevereiro que vai chegar, e é aquela sambarada toda, e sai mulher para todo lado, seminua, e o cara está lá. Tu acha que o cara vai sair de lá e vai dizer: amém, Jesus, louvado seja Deus, estou aqui na tua casa, servindo o nome do Senhor, eu recebo Jesus e renuncio tudo isso, se não for a graça de Deus a chegar nessa vida? Você que está aqui esta manhã, você que está ouvindo pela internet, você recebeu Jesus porque Deus foi gracioso com você? Sim. Foi a graça de Deus na tua vida. É o que Paulo está dizendo. Então, amado, a pergunta que se levanta é: quem abriu a porta do coração da vida para que a misericórdia de Deus entrasse na vida desta pessoa? Quem foi que abriu? Foi Deus que abriu essa porta? Ou foi o homem que se elegeu, o homem que se escolheu, e o homem que determinou: não, eu quero Deus, eu vou, e eu recebo Deus, e é porque estou lá no meio da perdição? Não, mas é Deus, por livre e espontânea vontade. Então, nesses 10 minutos, existem 3 pontos de vista quanto à eleição de Deus, e consequentemente, a misericórdia de Deus que alcança o eleito. A misericórdia de Deus alcança o eleito, isso é ponto pacífico no mundo todo. Mas esse eleito, como é que é essa eleição? Foi Deus que predestinou aquele eleito, Deus apenas sabia que ele ia aceitar e escolher por livre e espontânea vontade. Então, quem foi que abriu a porta do coração desta pessoa? O calvinismo, que boa parte dela, a maioria, nós somos seguidores, adeptos. Na verdade, nós somos seguidores da palavra de Deus. Somos seguidores da palavra. Mas existem grandes teólogos, conhecidos como pais da igreja, que nos ajudam a compreender a estrutura e a mensagem da palavra. Então, o calvinismo enfatiza a soberania de Deus. A palavra diz que Deus parou, o Senhor, o pastor parou 99 ovelhas, e ele foi em busca da ovelha que se perdeu. Ou então a palavra de Deus diz que havia mulher varrendo a casa, até que ela encontrou a dracma perdida. Ou que estava lá o filho pródigo perdido no mundo e ele caiu em si. O que a palavra de Deus fala sobre esta obra que ocorre no interior do coração? Quem é que convence o pecador do pecado, do juízo e da justiça? Quem é? É o Espírito Santo. Então, o Espírito Santo trabalhando no coração de uma pessoa, ela cai em si e ela retorna para a casa do Pai. Então, Jesus disse: as minhas ovelhas. Jesus estava pregando lá em João capítulo 10 e disse lá para um grupo de gente: vós não credes porque não sois das minhas ovelhas. Vocês podem ser descendência de quem vocês quiserem ser, mas vocês não são das minhas ovelhas. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará das minhas mãos. O que João disse? Vós sois filhos do diabo e quereis satisfazer os seus desígnios, porque ele foi homicida a vida toda. Ou então na parábola do joio e do trigo, está lá o trigo, vem Satanás e faz o quê? Semeia o joio no meio do trigo. Ah, Senhor, deixa a gente arrancar tudo. Não, deixa até a consumação, porque se você tentar arrancar o joio, o trigo sai junto. Seja, a Bíblia é clara nas duas sementes, há ovelhas e há lobos.
Nós não sabemos quem são, nós temos que pregar para todos. Ah, pastor, tem um vizinho chato lá e já preguei para ele, não aceitou, então eu vou abandonar esse cara aí porque ele deve ser do mundo. Não, aí você está errado. É o contrário. Você tem que pregar a palavra de Deus para todo mundo, e só Deus é quem sabe quem vai abrir o coração e não, porque esta é a obra de Deus. Então, esse é o calvinismo. O arminianismo, ele atribui responsabilidade total ao homem sobre o dizer sim ou não. Ele tem a tendência de minimizar a soberania de Deus. Ele acha que ele pega textos e que de fato são textos muito capciosos, como por exemplo, está aí a promessa de Deus e a maldição, escolhe o caminho que você quer. Salmo 115, eu e a minha casa somos servos de Deus, mas vocês aí querem servir mais de cultura, então escolhe o caminho que você quer servir. A questão é, os textos bíblicos mostram essa escolha, mas a questão é, a palavra de Deus diz, quem é que põe o querer e quem é que efetua o realizar? É Deus. Paulo estava pregando e o coração de Lídia se abriu por quê? Porque Deus abriu o coração de Lídia para compreender as coisas que Paulo dizia. Por que o povo de Israel foi conhecido povo de Deus? Por quê? Porque Deus olhou e disse, peraí, tem muito povo grande aí, eu quero esse povo pequeno. Foi o povo de Israel que disse, nós somos o teu povo e a gente vai? Foi? Não foi. Foi Deus que escolheu. É Deus escolhendo do início ao fim. Você nem saiu da madre, e eu já te tinha consagrado profeta das nações. Esses são os dois pontos principais. Mas há um terceiro, cunhado por Karl Barth, conhecido como o teólogo do século XX, que é conhecido como o conceito coletivo. Eu lhes adianto que eu gostaria muito de ser adepto dele. Seria mais fácil. Vamos entender. Ele diz que Deus não escolheu pessoas individuais. Deus escolheu instituições. Deus escolheu, por exemplo, o Jacó e Israel, e não Ismael e os árabes. Deus escolheu Isaac e Israel, e não Ismael e os árabes. Deus escolheu Jacó e Israel, e não Esaú e os edomitas. Deus sempre escolhe instituições e não pessoas. Deus escolheu Moisés e os hebreus e não escolheu Faraó e os egípcios. No Novo Testamento, quem é que Deus escolheu? Deus escolheu a Cristo como o representante federal. Deus escolheu a Cristo. E a dupla predestinação, que mostra claramente lobos e ovelhas, caiu sobre Jesus, ou seja, a dupla predestinação caiu sobre Cristo. O que significa? A ira de Deus, que é destinada aos pecadores, caiu sobre quem? Sobre Jesus. Para quê? Para que a graça de Deus estivesse disponível para esses mesmos pecadores. Então, dupla predestinação, está ali. Eu gostaria muito de ser adepto a essa visão, gostaria muito, seria muito mais fácil. Mas ela não responde aos questionamentos de Paulo, porque continua, aí ele vai dizer, quem se une a essas instituições está salvo. Quem se uniu ao povo de Israel do passado, e muitos se tornavam Israel, foi salvo. Quem se uniu à instituição Cristo está salvo. Mas aí não responde, essa pessoa que se uniu por quê? Essa pessoa que se uniu, quem abriu o coração dela para se unir? Continua não respondendo. Entende? Então veja que Paulo diz isso em Romanos 9, 19 a 26, concluindo o texto desta manhã. Olha que isso não é respondido por Karl Barth. Por isso a minha compreensão bíblica e paulina está voltada para a soberania de Deus, melhor falada por Calvino, vamos assim dizer. Então diz lá o versículo 19 e 26, olha, tu porém me dirás, de que se queixa ele ainda? Pois quem jamais resistiu à sua vontade? Quem jamais resistiu à vontade? Ninguém pode resistir. Ser eleito vai vir. Quem és tu, homem, para discutir com Deus?
Porventura pode o objeto perguntar a quem o fez: por que me fizeste assim? Ou não tem o oleiro direito sobre a massa, para do mesmo barro fazer um vaso para honra e outro para desonra? Gente, está muito claro isso aqui. Que diremos, pois, se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita longanimidade os vasos de ira preparados para a perdição, a fim de que também desse a conhecer as riquezas da sua glória em vasos de misericórdia, que para a glória Ele preparou quando? Quando a pessoa resolveu aceitar Jesus por livre e espontânea vontade? Não! Para a glória preparou quando? De antemão, antes da fundação do mundo. Versículo 24: os quais somos nós, a quem também chamou. Aí ele vai explicar a questão da etnia. Veja, não só dentre os judeus, mas também dentre os gentios. Assim como também diz em Oséias: chamarei meu povo ao que não era meu povo, e amada a que não era amada. E no lugar em que se lhes disse: vós não sois o meu povo, ali mesmo serão chamados o quê? Filhos do Deus vivo. Aleluia. Deus seja louvado. Então, irmãos, preciso me adiantar e terminar mostrando então a vocês que dentro da doutrina da soberania de Deus, o calvinismo, existe um acróstico TULIP, T-U-L-I-P. A letra T é total depravação da humanidade, ou seja, total depravação. O homem está mergulhado no pecado. O homem por si só, se você deixar ele livre, é como uma pedra que você dá um chute lá de cima, ela vai rolando desgovernada. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Está lá em Romanos 3, é o melhor capítulo para você entender a depravação total. Depois a letra U, que é incondicional, que do inglês vem da palavra unconditional, ou seja, por isso a letra U, que é incondicional, predestinação dos eleitos de Deus. Ou seja, fomos eleitos, fomos predestinados de forma incondicional. Porque se Deus colocar condição para a nossa salvação, você vai para o inferno. Se Deus colocar condição, não pode pecar, não pode, a gente vai para o inferno. Se depender de nós, irmãos, se a tua salvação depender de você, você vai para o inferno. Você tem que guardar os meus mandamentos, essa é a aliança. Resultado: Assíria, Babilônia, Roma e o povo disperso. Por isso não é pela lei, porque pela lei ninguém pode ser justificado. Nenhuma lei humana pode dar salvação, é pela graça de Deus. A graça de Deus alcança quem? Os eleitos incondicionalmente. Letra L, limitação, é a limitada expiação. Ou seja, isso é o significado da morte reconciliatória. Por que a Bíblia diz que nós fomos reconciliados com Cristo? Porque um dia nós estivemos unidos a Ele. Então fomos reconciliados. Você é ovelha, amado. Se você é ovelha, diga amém por isso. Reconciliado. A letra I, irresistível graça. Você leu aqui Paulo dizer: quem pode resistir à sua vontade? Ah, pastor, mas se eu endurecer agora meu coração, eu vou para o mundo. Vai acontecer a mesma coisa que aconteceu com o povo de Israel. Vai para a Síria, vai para a Babilônia, vai para o exílio. Mas se você for um eleito de Deus, um remanescente, vai haver um remanescente que tem que se dobrar. Meu amado, o filho pródigo, o bom filho, vai voltar a casa, porque Deus está no controle da sua vida. Tive um professor no seminário que ele era arminiano roxo, e ele disse assim: eu vou provar que a predestinação está errada, eu vou sair da igreja, eu vou para o mundo. E ele foi, não aguentou ficar um mês, amado, não aguentou ficar um mês, ficou lá, voltou aos frangalhos e disse: gente, alguma coisa tem aí, mas assim, eu não consigo ficar longe de Jesus. Sabe o que é isso, amado? É a graça de Deus na tua vida. E a letra P é a perseverança dos santos.
Ou seja, o crente é eternamente seguro, porque Deus é eternamente fiel. Por isso nós vamos perseverar. Efésios 1, 13 e 14, diz a palavra do Senhor: isso aqui é a perseverança dos santos, em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa. Você creu em Jesus? É pela fé? O Espírito Santo da promessa foi dado a você. Você foi selado. Esse Espírito da promessa é o quê? O que é esse Espírito da tua vida aos olhos de Deus? O qual é o penhor. Alguém aí sabe o que é penhorar? Ou já penhorou alguma coisa no banco? Você deixou lá algum objeto para garantia? A garantia da tua salvação é o penhor, é o Espírito, penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Ou seja, amados, quando nós nascemos de novo, recebemos a prometida presença interior do Espírito Santo, que é a garantia de Deus, de que Ele começou a boa obra e que vai completar em nós. Esta obra foi desde que começou e não pode ser anulada. Por quê? Para que nós pudéssemos perder a salvação, depois de receber o Espírito Santo prometido, Deus teria que quebrar essa promessa do Espírito. Deus teria que renunciar a essa garantia, que é o penhor da herança. Eu vou lhe dizer, amado, é impossível que Deus se contradiga. É impossível que Deus minta. Deus não vai quebrar a garantia que Ele mesmo deu. E como Deus permanece eternamente fiel, você permanece eternamente seguro. Então diga: eu estou seguro em Deus. Efésios 2, 1 a 10 diz a palavra do Senhor: Ele vos deu vida, estando vós o quê? Mortos em vossos pecados e delitos. Morto escolhe alguma coisa? Morto sente cheiro? Morto sente gosto? Morto tem vontade? Amado, você não estava doente espiritualmente, você estava morto. Ele vos deu vida. Ele. Aí ele diz, versículo 2: nos quais andaste outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo nosso livre-arbítrio, as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, diga aí, mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em... Vai lá, meu amado, versículo 5: e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Ele nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Versículo 6: e juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar em lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça. Olha aí a bondade. Em bondade para conosco, em quem? Cristo Jesus. Versículo 8: porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós. Isto é um dom de quem? De Deus. Não de obras, para que ninguém se glorie, porque somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Então, irmão, vamos terminar o culto. Vou pedir os nossos amados para fazerem um pequeno solo para a gente, para nós terminarmos. Deus cuida de mim. Amado, é Deus cuidando de nós sempre. Diga aí um amém, glória a Deus. Diga para o teu irmãozinho: Deus cuida da tua vida, meu irmão. Então, irmão, deixa eu completar. Agora só nossos irmãozinhos das cordas, para eu completar, que ainda tem uma leitura de um versículo para fazer. Mas deixa eu terminar dizendo para você assim: todos nós merecemos o repúdio de Deus, por causa do pecado de Adão e dos nossos próprios pecados. De modo, irmãos, que seria mais fácil explicar o repúdio de Deus por uma pessoa
o repúdio de Deus por Esaú, por Ismael, por quem quer que seja, do que explicar por que Deus amou Jacó. Por que Deus me amou? Por que Deus amou você? Se todos nós somos pecadores, não sei. Isso é mistério da soberania de Deus. Mas que Ele amou, amou. Mas que Ele foi bom com você, Ele foi bom. Então, meu irmão, ouça isso. Quando todos num lugar merecem a morte, é um milagre de pura graça quando algum deles recebe vida. Todos estavam debaixo de condenação e morte, e Deus salvou alguns. Ponto. É isso que a Bíblia diz. Aí eu termino com João 15:16. Olha o que diz aí, amado. Agora, Ele te escolheu não para você ser um soberbo. Ele te escolheu não para você se achar melhor do que alguém. Porque Ele escolheu o povo de Israel não porque Israel era bonzinho, era o menor de todos. Ele te escolheu para você dar frutos, obras que de antemão Ele preparou. E João 15:16 ele diz claramente isso aí, irmão. Se quiser chamar de calvinismo, chama. Se quiser chamar do que quiser, amado, eu chamo de Bíblia. É palavra de Deus. Olha lá. Não fostes vós que me escolhestes a mim. Pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros. E vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedides ao Pai em meu nome, Ele vô-lo conceda. Você pode dizer um glória a Deus por isso, irmão? Vamos dar um aplauso ao Senhor Jesus.